Boa noite. Oi, Tito, tudo bom? Você tá me ouvindo bem aí? Boa noite. Tá dando pra me ouvir bem, pessoal? Ótimo, obrigada. Muito bom. Muito bom. A gente vai aguardar um pouquinho, o pessoal ir entrando. Amém. Amém, Tito. Saudade. Vamos aguardar um instantinho. Deixa eu só pegar um apoio aqui. Eu vou começar falando um pouquinho do que será a nossa live, né? À medida que o pessoal for entrando, eles vão nos acompanhando. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como realizar reuniões de modo assertivo, né? Esse assunto é um assunto muito pertinente, até porque são as reuniões que nos ajudam a definir coisas importantíssimas dentro de um contexto empresarial. As reuniões, elas nos permitem ter direcionamento e também nos ajudam nesse processo de tomada de decisão e de alinhamento, principalmente se tratando de um contexto de empresas familiares. E no decorrer dessa live, nós vamos entendendo de que forma uma reunião precisa acontecer para que ela de fato seja produtiva, para que ela de fato nos ajude a alcançar um objetivo maior do que só o fato de se reunir e de repente não ter um aproveitamento 100% do esperado. Boa noite, Liara, seja bem-vinda. Eu quero também dar aqui umas boas-vindas para o pessoal que depois vai nos acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook. Então, dizer a todos vocês que vocês são bem-vindos. Lembrando que as lives já estão disponíveis no meu canal do YouTube e também no Facebook. Então, caso você queira estender essas lives para alguém que talvez não tenha o Instagram, agora você já consegue pelo nosso canal no YouTube ou no Facebook. Boa noite, grupo seleto chegou aí, Eliara, bacana. Bom, pessoal, eu tô aguardando um pouquinho, né, mais pessoas entrarem, mas lembrando que o foco da nossa live é justamente para que esse conteúdo fique depois disponível aqui no Instagram, para aquelas pessoas que estão nos acompanhando e que talvez não consigam estar conosco na live, mas de qualquer forma, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos na 6ª live,
na live. Então, a gente já tem outras 5 lives que estão nos nossos canais, Facebook e Instagram. Nas lives anteriores, eu contei um pouco da minha história, contei um pouquinho de como eu cheguei até aqui, né? Qual que foi esse caminho que eu precisei percorrer para estar hoje aqui, para conseguir hoje atender negócios familiares, para conseguir profissionalizar empresas. Foi uma jornada de muitos anos para que eu conseguisse estar aqui com vocês. Então eu contei nas lives anteriores um pouquinho da minha história, do meu trabalho. Nós falamos um pouquinho também sobre comunicação verbal e não verbal. Falamos um pouco sobre os desafios dos negócios familiares, que são inúmeros, né? Os próprios números nos mostram a quantidade de empresas familiares que se perdem, né, ao longo do processo de estruturação. Então, são negócios que precisam ter atenção, são negócios que precisam sim do nosso empenho e da nossa dedicação, devido ao grande desafio que é. Nós sabemos muito bem, quem tem negócios familiares e está me ouvindo, como é difícil, às vezes, você ser sócio do seu irmão, ser sócio da sua esposa, do seu esposo, o quão desafiador é isso, porque, antes de tudo, pressupõe um relacionamento afetivo. Então, essa separação do profissional e do pessoal, por mais que às vezes falar parece fácil, não é. A dinâmica é complexa. A dinâmica requer da gente muito empenho, muita dedicação, muita maturidade emocional, porque é um processo delicado. E a gente está construindo um raciocínio. Primeiro nós falamos sobre comunicação. Eu trouxe dicas para vocês da comunicação verbal e não verbal, que vale a pena depois vocês assistirem, se vocês não assistiram. E hoje nós vamos falar de estruturação de reunião. Então, como realizar reunião de maneira assertiva? No comecinho eu estava dizendo do porquê desse assunto. Porque as reuniões são cruciais no processo de tomada de decisão nos nossos negócios. É por meio das reuniões que nós tomamos direção. É por meio de reuniões que nós alinhamos expectativas, que nós alinhamos sonhos, que nós alinhamos crescimento, ou talvez não, que nós alinhamos aí processos de melhorias. É através das reuniões que nós decidimos pisar no freio. Elas são necessárias e vitais para o negócio, né? Então vale a gente começar essa live falando sobre, se você não tem o hábito de realizar reuniões na sua empresa, então você já tem um grande problema aí que precisa ser corrigido. Você precisa ter a prática e de forma regular. De forma regular em que sentido? Eu não vou fazer reunião todos os dias. Depende, Marília, né? Depende, porque se é uma reunião de alinhamento comercial, em geral, elas acontecem todos os dias, sim. São reuniões curtas, né? Elas são muito sintéticas, mas para alinhamento de meta, motivação da equipe. Então, a reunião com o intuito comercial, de direcionamento comercial, ela tem que acontecer todos os dias, sim, se possível. Por quê? Porque o processo de vendas, ele exige de nós muita determinação, muita motivação. Geralmente tem um processo de cobrança, de metas, então você tem que estar alinhando isso constantemente com a equipe. Então é importante. O nosso foco hoje é mais voltado para as reuniões de alinhamento, reuniões de decisão. Então nós vamos aprofundar um pouquinho mais nessas reuniões, porque elas são um pouquinho mais complexas, elas requerem da gente um pouquinho mais de empenho, porque elas acabam nos sugando mais, até por ter em si pautas delicadas, assuntos delicados. Nem sempre os assuntos convergem, né? Muitas das vezes um é a favor, o outro é contra. Então hoje nós vamos tratar um pouquinho mais dessas reuniões de alinhamento, essas reuniões que possivelmente elas acontecem uma vez ao mês ou a cada 15 dias. Então, primeiro ponto para a gente recapitular: se você não tem o hábito de realizar reuniões, você precisa adquirir. E se você tem um hábito e essa reunião não é
frutífera, ou seja, ela não rende frutos positivos, ela só gera desgaste, estresse, cansaço. Então você precisa aprender a conduzir, você precisa aprender a extrair o melhor que uma reunião pode te oferecer. Não consigo definir uma outra forma de alinhamento de tomada de decisão senão por meio de reuniões, tá? Eu não consigo. Eu acho que a reunião é a forma mais democrática e assertiva para você ouvir todas as partes, para você ter um entendimento correto, para você analisar números, para você conseguir fazer a projeção do negócio. Então a reunião, para mim, nesse processo é fundamental. Principalmente para o tipo de trabalho que eu executo e se é o que você quer. Se o que você deseja é profissionalizar o seu negócio, a reunião é fundamental. Eu coloquei pra gente 3 pontos cruciais que nós precisamos nos atentar antes da gente começar a entrar no assunto propriamente dito, nas dicas, né? Lembrando que são dicas aplicáveis, são dicas simples, tá? É muito possível, qualquer um consegue executar. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu vi que a minha mãe entrou aí. Um beijo, mãe, pai. Família tá apoiando. Eu fico muito feliz. Então, boa noite a todos vocês que estão chegando. Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa 6ª live. E nós vamos aprender juntos como realizar reuniões de maneira assertiva, como não perder tempo em reunião, como ter uma reunião o menos cansativa e estressante possível, tá? Então eu vou começar entrando no assunto, fiquem à vontade para fazer perguntas, sugestões, dicas. No final a gente tenta voltar aqui o nosso diálogo. Para não perder o raciocínio, eu vou seguir o contexto aqui, tá bom, pessoal? Mas eu fico muito feliz que vocês estão todos aí. Nós vamos atentar primeiramente em 3 pontos, conforme eu havia dito. Por que esses 3 pontos, Marília? Porque deles vão partir o nosso entendimento. O que nós queremos com reunião, o que essa live pode nos ajudar e qual a nossa expectativa, não só com essa live, mas com as reuniões que nós vamos ter daqui por diante, tá? Então, a primeira questão, na sua empresa, acontecem reuniões? Existe esse hábito no seu negócio de fazer reuniões? Essas reuniões, elas acontecem de que forma? É mensal? É semanal? Você primeiro precisa entender o cenário que você tá. De que ponto você vai partir? Primeira coisa. Segunda coisa importantíssima. Se você tem essas reuniões, vocês conseguem, a partir dessas reuniões, gerar tomada de ações? Ou seja, sair dessa reunião com um plano de ação, com um direcionamento, com soluções plausíveis e aplicáveis? Existe direcionamento ou não? Ah, Marília, é aquela confusão, né? Eu participo muito de reuniões assim, principalmente quando eu começo a atender as empresas, que no primeiro momento a empresa me contrata, eu primeiro estudo aquele ambiente, né? Primeiro eu tenho que aprofundar, entender o que está acontecendo. Então, a princípio, eu deixo as pessoas mais à vontade. E é caótico o cenário. As reuniões levam as pessoas à briga, principalmente quando é familiar, filho briga com o pai, esposa briga com o esposo, porque pressupõe a questão afetiva, não existe um alinhamento, não existe uma pauta. Então, primeiro ponto, existe reunião? Essa reunião leva você a uma ação? Ou seja, essa reunião te direciona ou ela te estaciona, né? Onde ela te leva? E por fim, o terceiro ponto, por qual motivo nós realizamos reuniões? Qual o motivo que faz você realizar uma reunião com seus sócios ou com a sua equipe? Marília, eu só faço reunião quando tá todo mundo perdido, quando eu solicito alguma determinada coisa e ninguém cumpre, quando as coisas não estão rodando, quando as pessoas estão tendo muito atrito. Então é nesse momento que eu realizo reunião. Preocupante, porque você tá apagando fogo. Empresário bombeiro, cuidado. Não, Marília, eu realizo reuniões e essas reuniões têm intuitos. É revisão de metas, é revisão de resultados. Ah, legal, bacana, entendi. Então, tá dentro do contexto. Então, você precisa ter atenção a esses 3 pontos antes de qualquer coisa, tá? Respondida essas perguntinhas,
E, gente, vamos anotando, porque vocês podem levar isso para a próxima reunião de vocês. Essas perguntas vocês podem fazer aos participantes da reunião também, até para ter um entendimento de que, será que aquilo que eu penso, será que a forma como eu entendo as reuniões também é a forma com que os meus sócios ou com que a minha equipe vê a nossa reunião? É importante você ouvir as partes envolvidas. Então leve essas perguntinhas, estenda elas para a sua equipe e para os participantes, sócios ou demais pessoas envolvidas. Depois de respondido, pessoal, depois da gente ter tido o entendimento da importância da reunião, depois da gente compreender a profundidade que se tem em uma reunião, nós vamos entrar em pontos para ajudá-los a executar essas reuniões. Tá, Marília, então ou eu não tenho reunião ou eu faço a reunião da forma errada, equivocada. Como que eu vou fazer certo? Porque o meu negócio não sai do lugar, porque é só briga, é fofoca, é confusão, é desentendimento, as coisas não saem do lugar. Eu tento, eu converso, não adianta. Então você precisa aprender a conduzir reuniões. Primeiro ponto que você precisa se atentar é a dica número 1, que ela é muito válida, ela não pode ser esquecida. Você primeiro precisa definir um responsável pela reunião, que eu chamo aqui de mediador. Mediador por quê? Porque ele vai ser esse viés em que conduz todas as partes para que todos falem. É ele quem vai direcionar a pauta, é ele quem vai se atentar ao tempo, é ele quem vai acalmar os ânimos, é ele quem vai procurar aquilo que é de consenso. Então, estamos numa reunião e aí o meu posicionamento é favorável para um projeto de financiamento para expansão, mas o posicionamento do meu marido, ou do meu pai, ou do meu irmão, que é meu sócio, é contrário a esse posicionamento. E aí, se eu não tenho maturidade emocional e o meu sócio também não tem, a chance disso gerar um desentendimento é muito grande. Então, ou seja, precisa do mediador para achar esse ponto de equilíbrio, para retomar o processo, para lembrar aos participantes o motivo pelo qual eles estão ali. É muito importante esse mediador. Não tem como, quando você vai para uma reunião sem um mediador, sem alguém que defina como vai ser essa reunião em questão de tempo, pauta, momentos, vira um caos, vocês se perdem, daqui a pouco você já não sabe mais o que estava falando. E, gente, é muito mais comum do que vocês podem imaginar. Reuniões desestruturadas, isso vai desde pequenas a grandes empresas. E num contexto familiar é ainda mais complexo, tá? É mais complexo. Então, defina esse mediador. Quem será esse mediador? É o líder? Ele está preparado? Então, ele precisa ouvir lives parecidas com essa, ele precisa ler contextos parecidos com esse para que ele consiga ser assertivo. Qual é o perfil desse mediador, Marília? Tá bom, eu defini que vai ser o meu marido, eu defini que vai ser meu filho, vai ser eu mesma. Tá, que perfil a pessoa precisa ter para ser mediador? O que diz que essa pessoa está preparada? Eu tomei nota de algumas coisas, se vocês quiserem anotar, é importante. Essa pessoa precisa ser organizada, tá, gente? Ela tem que ter facilidade em organizar raciocínios, em organizar ideias. Precisa ser uma pessoa que, inclusive, consiga ouvir o outro e tirar a essência do que o outro está falando, para sintetizar o processo. Então, tem que ser alguém organizado. Essa pessoa precisa ter o senso do tempo. Então, ela precisa se atentar a que hora a reunião vai começar, a que horas a reunião vai terminar, quanto tempo cada participante tem para poder explanar o seu assunto, a sua opinião. Essa pessoa precisa ter senso também de prioridades. Esse assunto, ele é uma prioridade agora? Esse assunto é pertinente a essa reunião? Porque se não for, o mediador tem que trazer de volta. Opa, pessoal, peraí, volta aqui no tema, né? Se atente à nossa pauta, deixa esse assunto para um segundo momento. Então, o mediador precisa ter senso de tempo, ter senso de prioridade, ser organizado, precisa ser uma pessoa comunicativa, tá? Não é uma pessoa que fala muito pelo contrário. O mediador, ele não é aquele que fala muito, é aquele que cria um espaço favorável para uma boa reunião. Então, o ideal é que ele ouça muito também.
mas ele precisa ser um bom comunicador. Ele tem que saber se expressar da melhor forma, com as melhores palavras, no tom de voz ideal, com a melhor postura. Ah, Marília, não sei fazer isso e o mediador da minha reunião, do meu negócio, não sabe. Nas lives anteriores nós falamos de comunicação verbal e não verbal. Então vale a pena e tem muita coisa no mercado para se aprofundar nisso. Ele precisa também ser uma pessoa provocativa. O mediador tem que levar aquelas pessoas a pensar. Ele precisa fazer perguntas assertivas, perguntas pontuais para conduzir, para induzir essa palavra, para induzir as pessoas a aguçar o seu senso crítico, a aguçar a sua percepção, a aguçar o seu entendimento. Então ele precisa ser provocador, não no sentido de provocar confusão, tá, pessoal? Não é isso. Mas é no sentido mesmo de levar as pessoas a sair da sua zona de conforto, a se comprometer com o processo. E a melhor forma de você causar provocações assertivas é fazendo perguntas. Mas, gente, fazendo a pergunta certa, na hora certa, tá? Não pode ser uma pergunta constrangedora, nada do tipo. E, por fim, ele precisa ter capacidade de síntese. Por quê? O mediador, ele vai coletar tudo que foi falado, tudo que foi abordado, tudo que foi discutido. Ele precisa sintetizar isso tudo numa ideia central. Porque é ele quem vai falar, bom, Fulano, Maria falou, João falou, Tereza falou, tal falou. Mas resumindo, o ponto aqui de consenso nosso é: vamos investir na empresa, vamos expandir o negócio. Não, pelo que todo mundo falou, então acho que ficou muito claro que nós precisamos de ter números para tomada de decisão. Acho que ficou muito claro que a Maria, na função de gestora de pessoas, não está fluindo, a gente precisa fazer uma troca. Então ele tem que ter essa capacidade de sintetizar as ideias do todo, tanto para apresentar a ideia fundamental, quanto para tomar nota, anotar isso, documentar isso. Segunda dica: estruture suas reuniões com antecedência. Vocês já tiveram a oportunidade, gente, de ir para reunião no susto? Tem uma reunião daqui meia hora, tem uma reunião daqui 1 hora. Aí você fala, meu Deus, como assim? Nem me preparei, não sei qual é a pauta da reunião, né? Não tô nem produzida para isso. Vocês já passaram por isso? As reuniões, elas precisam ser agendadas com antecedência. Inclusive, o que eu sempre falo, gente, não só programar com antecedência, mas de preferência agendar os dias fixos. Foi uma coisa que eu falei na primeira live. É importante você definir quais serão os dias das suas reuniões. É uma por mês? É toda primeira e segunda do mês? É toda segunda semana do mês? Então, nós precisamos ter isso muito bem definido, estipulado, porque é um compromisso, gente. É um compromisso. Empresa familiar acontece muito. Ah, eu não vou na reunião porque eu tenho que fazer a unha. Ah, eu não vou na reunião porque eu tenho médico. Por quê? Empresa familiar, as pessoas perdem um pouco o senso de comprometimento. Isso acontece. Então, para você não ter esse conflito, você se antever a esse conflito, você já deixa isso marcado, agendado. E não pode, gente. Ninguém pode faltar. É importantíssimo, tá? Você tem que dar prioridade. Então, estruturar com antecedência é avisar os participantes com antecedência do local, da hora, da pauta, sobre o que se trata essa reunião. Essa reunião nós vamos falar sobre a questão financeira da empresa. Não, nós vamos falar sobre questões comportamentais da equipe. Nós vamos falar sobre os desafios da pandemia. Nós vamos falar sobre o mercado online, como nós vamos partir para o mercado online, para as vendas online. Então, precisa ter uma pauta, tá bom, pessoal? Avisou com antecedência, todo mundo está ciente, já sabe o local, o horário. Prepare essa pauta com antecedência. Quais são os tópicos da reunião? Tópico número 1, número 2, número 3, número 4. Eu não falo de ata de reunião, porque ata, gente, é onerosa demais. A gente não tem tempo para isso, para ficar escrevendo ata. Mas os tópicos são importantes para que as pessoas não se percam, para que todo mundo consiga se atentar àquilo que vai ser tratado. E principalmente o mediador. Um mediador não pode ir para uma reunião sem antes criar uma pauta para essa reunião, gente. Até aqui tá tranquilo? Todo mundo me acompanhou aqui, né?
A terceira regrinha, a terceira dica que eu vou dar para vocês é definir as regras desse jogo. Por que definir as regras? Nem sempre todo mundo vai ter um entendimento do que é de fato uma reunião, do que tem que acontecer naquele momento, o que falar, como agir. Então, para você não vai esperar a coisa ficar complicada, você não vai esperar o caos chegar na sua reunião. Você vai se antecipar, é isso que um bom líder faz, que um bom gestor faz. Então, você define as regras do jogo. Eu trouxe para vocês aqui quatro regrinhas que são as regras fundamentais para esse jogo dar certo. Claro, gente, que isso é muito modelável, é de acordo com o seu negócio, com a sua realidade, tá? Eu trouxe regras gerais. A primeira regra do jogo, enquanto um fala, gente, todo mundo tem que ouvir com atenção. Tem coisa mais triste, né, Clívio? Quando um tá falando e o outro fala por cima e você já não entende o que o outro tá falando, começa uma conversa paralela entre duas pessoas aqui, fica duas lá no fundo falando juntas, aí aquele caos completo, você não tem um entendimento das ideias, fica uma coisa totalmente cortada, truncada. Então, obedeça essa regra, gente. Enquanto um fala, o outro escuta. E, gente, escutar aqui é com atenção, não é ficar no celular. O fulano tá falando, você fala no celular, de vez em quando você olha nele. Não, não é isso, não é. É escutar com atenção, é olhar no olho, ter atenção de todo o comportamento, a postura, tudo que a pessoa tá querendo dizer para você, além do que de fato ela está dizendo, tá? Então, isso é uma questão primordial. Enquanto um fala, todos ouvem com atenção, sem interrupção. Sem interrupção. O outro mexendo no celular, né, Ana? É uma dureza. Gente, eu acho assim, é uma falta de educação, na verdade, né? É uma falta de educação. Mas nas empresas hoje, a gente lida com questões assim que a gente chama de berço, que você precisa trazer para a equipe, que você precisa trazer para os sócios. Então, já antecipa isso para não gerar um desconforto na hora da reunião. Então, já começa estabelecendo as regras desse jogo. Segunda regra que para mim, gente, tá? Não é uma verdade absoluta. Isso aqui, cada um vai ter o seu princípio, pode ser moldável. Isso é para mim, é o que eu vejo, que eu tenho aplicado e que tá funcionando. Imparcialidade, tá? Não tome partido nos assuntos. Mesmo que você concorde com aquela pessoa. O que eu quero dizer aqui? Não toma partido, mas eu concordei, Marília. Tá, mas quando se trata de empresa familiar, gente, isso vira cabo de guerra. Vai por mim, eu acompanho isso todos os dias. O filho Joãozinho é a favor de contratar um gestor operacional. A filha Maria também é. Então, os dois concordam. Existe ali um consenso. Mas o Pedrinho é contra. Aí a Maria vai e apoia aquele irmão que é a favor. O Pedrinho, como ele traz toda a questão sentimental, a questão já familiar, o Pedrinho, ele tem dificuldade em entender que, nossa, eu tô apoiando aquele lá porque eu concordo com ele. Pode acontecer sim daquilo ficar pessoal e existir aquele pensamento, ela tá apoiando só porque ela gosta mais do outro. Tá, Marília, mas e se eu concordo com o outro, o que eu faço? Não, seja profissional. Olha, no meu ponto de vista, é muita coisa que precisa ser analisada, todo mundo precisa ser ouvido. Eu tenho um voto favorável à opinião do fulano de tal. Eu acredito sim que possa ser uma solução, mas eu gostaria de ouvir todos. Não é assim, eu concordo plenamente com ele. Não, o que ele tá falando tá certinho. Eu já devia ter feito isso há muito tempo. Nossa, por que não fez isso ainda? Até hoje não implantou isso daí. Eu tô cansada de falar isso daí. Faz 5 anos que eu tô nessa empresa e tô falando e ninguém faz. Gente, esse tipo de coisa não é profissional. Esse tipo de coisa que suga as reuniões. É esse tipo de coisa que mina energia nas reuniões. Então, seja imparcial. Concorde ou discorde com imparcialidade. Sem aflorar o sentimentalismo. Porque senão a reunião vai ficar chata, enfadonha e as pessoas vão ter uma leitura ou talvez equivocada a seu respeito, né? Talvez não é isso que você queira passar, mas é o que você vai passar. Ou de fato é o que você tá querendo passar mesmo, que você é do mimimi, é do tititi, tatatá. Então, a imparcialidade, pra mim, gente, é crucial. Eu não consigo ver uma reunião sem isso daqui, tá? Nada de sentimentalismo. Procure ser o mais racional possível. Eu não tô falando pra você ser frio, seco, áspero, grosso com ninguém. Não é isso.
mas você precisa ser racional. Você precisa pensar não de forma equivocada e sentimental. O quanto desse assunto é pertinente e é importante, não de quem vem esse assunto. Porque talvez a ideia venha de um colaborador que você não se identifica muito. Às vezes é um colaborador que o santo não bateu ali, em algum momento vocês não conseguiram se identificar. Mas a ideia dele, por vezes, pode ser boa. Se você não for racional nesse processo, você põe a perder a sua credibilidade. Porque quando a pessoa diz algo que de fato é sensato, que de fato é importante, e que aquilo merece atenção, que aquilo merece sim ser pontuado, e você não racionaliza esse processo, você não mentaliza ele do ponto de vista profissional, ético e racional, e você deixa o sentimentalismo tomar conta, e depois lá na frente você percebe que você estava errado e você se expressou de forma equivocada, você perde sua credibilidade. Depois a sua fala fica uma fala vaga, as pessoas não vão te apoiar nesse processo, tá? Não levar para o lado pessoal, exatamente. Discordar é produtivo. As opiniões serão convergentes? Serão. Mas tá, como você aborda, né, esse posicionamento contrário? Com quais palavras você aborda? Com qual expressão corporal? Com qual expressão facial você aborda a sua discordância? Isso conta muito. Isso conta. E, gente, as pessoas sabem. Quando a gente tá levando o negócio pro lado pessoal, as pessoas sabem. Não adianta, tá? Se ater às expressões faciais, nós já falamos. Por que eu pus se ater às expressões faciais? Porque, gente, em família, quando se trata de empresas e negócios familiares, as pessoas nos conhecem. É diferente. As pessoas lá fora, às vezes você consegue enganar um pouquinho, você consegue se mascarar um pouquinho. Mas as pessoas da sua casa, elas te conhecem, elas sabem o que você tá querendo dizer. Então, gente, eu vejo isso muito aqui em casa. Às vezes o Clívio senta comigo, eu preciso falar um assunto com você. Aí ele começa o assunto, quando eu saquei o que é o assunto, e eu já acho aquele assunto um saco, ou eu já acho que aquilo é uma causa perdida, a minha expressão facial, ela muda completamente, acontece uma transfiguração no meu rosto. E quando esse processo acontece, ele já perde, como dizia o meu avô, o povo mineiro sabe disso, ele já perde o galeio, né? Ele estava indo falar uma coisa, a minha expressão facial boicota o processo. Então, cuidado com a sua expressão facial. Marília, como que eu faço para tomar cuidado com a minha expressão facial? Porque às vezes eu tenho uma expressão e eu nem percebo que tive. Gente, eu aconselho vocês entrarem no processo de autoconhecimento, tá? Eu não vejo outra forma de autocontrole, tanto da fala quanto da linguagem corporal, sem o autoconhecimento, sem a maturidade emocional. Eu não vejo outra forma, tá? Não, mas é só eu ficar assim, sério. Aí você vai passar uma imagem equivocada. Então, pra mim, o autoconhecimento mata isso daqui, que é um assunto para uma outra live, mas que quem tiver curiosidade vale a pena aprofundar. Vamos só recapitular as regras do nosso jogo. Gente, essas regras eu que defini, ninguém precisa concordar, mas que funciona pra mim. Então, fica a dica é válida. Enquanto um fala, todos ouvem com atenção, nada de celular, nada de distração. O máximo que você pode ter ali é algo para anotar. Imparcialidade. Então, saiba separar a questão profissional do profissional, a questão pessoal do profissional, perdão. Então, nossa, até que ponto o que ele tá falando é sensato, independente se eu gosto dele ou não. A imparcialidade é isso. Nada de sentimentalismo, procure ser racional. Depois, se atenha às expressões faciais. Cuidado, as expressões faciais suas, elas falam muito mais do que o que você diz. E, beleza, foram essas 4. Agora, nós vamos voltar para as dicas. Aqui a gente falou das regras do jogo. Nós vamos agora para a 4ª dica, tá? A 4ª dica, ela nos diz o seguinte: comece a reunião agradecendo aos participantes e de preferência com boas notícias. Por que isso? Primeiro agradecendo, porque, gente, todo mundo vai para a reunião já pensando, meu, que saco, eu vou escutar e fulano vai falar é a mesma coisa, é a cobrança, é isso e aquilo. Quando você agradece as pessoas por elas estarem ali, na maioria das vezes você não tem escolha, você é meio que obrigado a estar ali, eu sei.
Mas a gentileza, gente, cabe em qualquer lugar. Eu acho que esse acolhimento, ele cabe em qualquer situação, tá? Quando eu faço entrevista de emprego, eu uso muito essa técnica. Eu sempre agradeço a pessoa. Olha, obrigado porque você saiu da sua casa. Foi um prazer te conhecer. Por quê, gente? Eu não sei quem é essa pessoa. Eu não sei o que ela tá passando. Eu não sei se ela é a pessoa que eu mais vou desejar ter na minha empresa. Eu não sei o que vai acontecer nesse processo de entrevista. Então eu sempre faço isso independente de quem seja, tá? Essa é uma regrinha minha. Então o processo de agradecer as pessoas por estarem ali. Obrigada porque vocês vieram. E dar alguma boa notícia. Olha, pessoal, da última reunião para cá, nós conseguimos melhorar as vendas. Naquela última reunião, nós conseguimos contratar um bom gestor. Enfim, traga pelo menos 3 boas notícias. É um desafio que eu faço para você. Será que você consegue levar 3 boas notícias para a sua equipe, para os seus sócios? Então, agradeça os participantes por estarem ali com você e leve pelo menos 3 boas notícias. Isso vai trazer leveza para a sua reunião, eu te garanto. Crie um espaço de sinceridade. 5ª dica. Crie um espaço de sinceridade. Gente, são 9 dicas, tá? Eu esqueci de mencionar no começo. Por que espaço de sinceridade? Porque as pessoas precisam ser ouvidas e elas precisam ser ouvidas sem embates, que é justamente o que a gente estava falando e o que a Ana contribuiu conosco. Você vai discordar na reunião e você precisa discordar e alguém tem que discordar de você, porque nem sempre, gente, nós podemos fazer aquilo que vem à nossa cabeça. Muitas das vezes o nosso pensamento é limitado, a reunião é isso, é para gerar um brainstorm, é para mim falar o meu lado, para mim falar a minha ideia, o meu entendimento, mas é para mim ouvir algo diferente. Por quê? Talvez eu não tive o alcance que o outro teve. Porque para mim, às vezes, expandir o negócio, abrir uma nova loja, abrir um outro centro de distribuição, é viável. Mas às vezes a pessoa responsável pelo financeiro vai mostrar para mim que não é a hora. Que não existe essa possibilidade nesse momento. Que primeiro precisa-se de um planejamento financeiro. Então, eu nunca tenho a verdade absoluta. Se tratando de questões empresariais, não. Então, crie esse espaço de sinceridade. Para quê? Para que as pessoas consigam se expressar sem ficarem constrangidas. O que acontece muito? Eu acho que vocês provavelmente já passaram por isso. Acontece muito assim. Nossa, gente, eu tive uma ideia, sabe? Eu tava pensando, a gente podia contratar mais vendedores em regiões diferentes, a gente podia ampliar a nossa linha de produção. E aí vem alguém e fala assim: você tá ficando louco? Você sabe o que você tá falando? Você tá ficando doido. A gente não tem condições para isso, não. Isso não é para nós. A gente é limitado. Olha quantas pessoas nós somos. A gente fatura tantos por mês. Você ficou maluca. Gente, como que esse tipo de abordagem extremamente hostil vai possibilitar as pessoas serem sinceras, vai possibilitar as pessoas falarem aquilo que elas trazem de ideias? Não vai. Vai boicotar o processo. Então, criar espaço de sinceridade, o mediador, ele vai impor limites. Até onde eu posso ir? Tá, eu posso discordar. Mas até onde eu posso discordar? Até que ponto eu não preciso ouvir o que o outro vai dizer, por mais loucura que isso pareça? Se a gente for pesquisar na história toda de empreendedorismo, as ideias mais brilhantes partiram de coisas loucas, coisas malucas e que hoje são extraordinárias. Então, se a sua empresa ela não tem esse ambiente de sinceridade, ela não permite as pessoas serem criativas, você provavelmente vai entrar no declínio. Por quê? Porque hoje tudo está acontecendo muito rápido, todas as empresas precisam ser inovadoras. E as inovações, elas surgem através de ideias, e as ideias vêm através de pessoas. Então, gente, promova a sinceridade. 6ª dica, se atente ao assunto da pauta. Acontece muito na reunião dos membros da reunião começar a contar historinha. Não, porque, nossa, é mesmo, tem que melhorar o processo de entrega. Nossa senhora, você precisa ver. Semana passada eu fui fazer uma entrega pro fulano e o fulano fez isso e falou aquilo, porque daí o colaborador falou aquilo outro, porque o motorista falou aquilo outro. Gente, isso não é pauta de reunião, isso é história. Isso é causa raiz. É importante? É. Mas para a reunião você já tem que levar isso mastigado já.
Se isso está na pauta da reunião, precisamos melhorar a logística da empresa, você já tem que ter aprofundado nas historinhas para você entender a causa raiz das coisas. E levar para a reunião já a solução. Então se atente à pauta, se atente ao que de fato está ali, o que de fato vai conduzir você para uma solução. Gente, nada mais é do que focar na solução. Não foque no problema. O problema todo mundo já está sabendo. A historinha todo mundo já está sabendo. Principalmente a rádio peão. Essas historinhas correm muros e cantos. Então o que nos interessa aqui é a solução do problema. Não é hora de contar historinhas, tá bom? A 8ª dica, documente, tome nota de tudo que foi falado, de tudo que foi pontuado, para que depois você consiga cobrar as ações, para que depois você consiga mensurar o quanto a reunião foi produtiva ou não. Se você não documenta, se você não toma nota, você não vai lembrar depois do que você falou. É muito difícil você lembrar, porque pode ser que sejam várias pessoas, vários assuntos, então isso precisa ficar documentado. E a 9ª dica, gente, e não menos importante, eu acho que é a mais importante de todas, defina as tarefas. Nós podemos chamar aqui de plano de ação também. O que é a definição de tarefas? É o que e quem e qual prazo. Então, o que nós vamos fazer a partir dessa reunião? E quem vai executar o que a partir dessa reunião? E em qual prazo? E documente isso. Como que isso vai ser mensurado? Qual o cronograma lógico para que isso aconteça? E quem é responsável pelo quê? Gente, se você não dá nome aos bois, as coisas não andam. Filho de 2 mães morre de fome. A gente tá cansado de ouvir isso? Por quê? Você precisa dar nome às ações e dar prazo, inclusive para você mesmo, tá, gente? Isso é uma questão pedagógica. Essa é uma forma de nos ajudar a não se perder no processo, tá? Vamos recapitular aqui todas as nossas dicas imprescindíveis. Pessoal, são dicas tranquilas, não tem segredo. Você só precisa aplicar, tá, gente? Só precisa aplicar. Conhecimento bom é aquele conhecimento que eu aplico. Então vamos lá. Primeiro, define o mediador das reuniões. Tem que ter uma pessoa responsável. A reunião não pode ficar na mão de todo mundo. Quem vai ser esse mediador? Nós falamos aqui. O que esse mediador precisa ter? Ser organizado, ter senso de prioridade, de tempo, comunicativo. Precisa ser uma pessoa com capacidade de síntese e uma pessoa provocativa. Dica número 2. Estruture a reunião com antecedência. Defina dia, horário, informe as pessoas sobre dia, horário e pauta. Número 3, defina as regras do jogo. Se antecipe, evite conflitos na hora da reunião. Quais são as regras do jogo? Enquanto um fala, o outro ouve com atenção. A imparcialidade, nada de sentimentalismo. Se atente às suas expressões faciais. Voltando para as dicas. Dica número 4. Comece a reunião agradecendo os participantes e de preferência com pelo menos 3 boas notícias sobre o seu negócio. Dica número 5, crie espaço de sinceridade. Permita que a sua reunião as pessoas possam falar, as pessoas possam ser criativas. Não deixe que ninguém boicote esse processo. Dica número 6, se atente aos assuntos da pauta. Reunião não é lugar para contar historinhas. Reunião não é lugar para trocar figurinhas. Os assuntos da pauta já precisam vir mastigados, já identificados com causa raiz. Número 7, coloque energia na solução, que é o que nós falamos de trazer a solução e não o problema. Então, qual é a solução para isso? Porque se você ficar batendo muito no problema, você arrebenta com as pessoas da equipe e os sócios. Porque vai chegar uma hora que o problema vai ser aquela pessoa. Então foque na solução. Número 8, documente, tome nota de tudo e depois distribua isso para todo mundo que participou da reunião, ou por e-mail, ou por WhatsApp. Então documente isso. E por fim, a número 9, defina as tarefas. Como eu defino, Marília? Eu primeiro defino o quê? Quais são as ações? Depois eu defino quem vai cuidar de cada coisa e depois o prazo que isso será entregue.
Qual prazo eu tenho para cada função e quem é responsável por cada função? Pessoal, todo mundo conseguiu anotar todas as dicas? Eu acho que eu pulei a coloque energia na solução. Vocês me perdoem. Eu falei sobre a questão de procurar a solução, mas eu não identifiquei exatamente. Então, coloque energia na solução e não no problema. Tudo que você dá atenção cresce. Então, foque na solução. Pessoal, o intuito da live de hoje é ajudá-los a sair do ponto A e ir para o ponto B. Eu não conheço outro método senão por meio de reuniões. Por que, Marília, que você não conhece outro método? Porque é a única forma em que eu consigo ouvir todas as pessoas. É a única forma que eu vejo crescimento. Porque não é só a minha ideia. Eu não posso impor nada, principalmente se eu tenho sócios. E principalmente se meus sócios são familiares. Então a reunião ela não pode ser vista como algo maçante, cansativo. Ela tem que ser vista como um momento rico, um momento de crescimento, um momento de projeção. Olha que palavra bacana, projeção, onde eu tô hoje, onde eu quero chegar amanhã. A reunião te possibilita isso, ela é um meio para isso. Então se atente a essas dicas, faça essa pergunta para sua equipe. Nós temos reunião? E como é a nossa reunião? E o que nós queremos com essa reunião? Onde nós vamos chegar com isso? Não perca tempo, as pessoas não têm tempo a perder, gente. Ninguém tem mais tempo a perder. Então, utilize esse tempo, reserve esse tempo para promover o crescimento do seu negócio, para promover o crescimento da sua equipe, dos seus sócios. Aproveite, isso é valiosíssimo. É um tempo valiosíssimo dentro das corporações. Então não foque em problemas, não fique contando historinhas, não fique tomando partido, não boicota algo que é tão enriquecedor dentro do contexto empresarial. Pessoal, hoje eu queria trazer essas dicas maravilhosas para vocês. Eu tenho certeza que aplicadas elas vão trazer resultados. Se a semana que vem alguém conseguir aplicar todas essas dicas, traga pra gente aqui um feedback de como foi, se foi produtivo, se não foi. Se encontrou alguma outra dificuldade que eu não mencionei aquilo, pode me chamar em inbox na medida do possível. Eu vou tentar ajudá-los da melhor forma, vou tentar trazer mais soluções para vocês. E na terça-feira que vem, nesse mesmo horário, às 9 horas, eu estarei aqui no Instagram, no IGTV, para trazer mais assuntos para vocês pertinentes à gestão de negócios familiares. Eu gostaria de agradecer todos vocês que ficaram aqui comigo até o fim, dizer que foi um momento muito rico. Eu fico muito feliz de tê-los aqui comigo, isso enche o meu coração de alegria, até porque esse é um projeto com um propósito muito bonito. Pelo menos o propósito que eu tenho é de conseguir ajudar mais empresas, porque afinal de contas eu sou uma só. Então eu não consigo atender muitas empresas, existe uma limitação. A ideia de estar aqui é para levar conhecimento e ajudar aquelas pessoas que talvez eu não possa estar ajudando de forma presencial. Então se você gostou, curte. Se você conhece alguém que tem negócios familiares, envia essa live. E se tiver algo mais que eu possa ajudá-los, eu estou à disposição. Pode me chamar no inbox que eu estarei lá. Essa live fica gravada no IGTV e você encontra também no Facebook e no meu canal do YouTube. Pessoal, uma boa noite, um abraço para todos vocês, um bom descanso. Obrigada, Tito, obrigada, Clívio, obrigada, pai, obrigada, mãe, a Ana que entrou aí, todo mundo. Eu não consegui dar oi para todo mundo. Peço perdão para aqueles que eu não consegui agradecer. Foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço. Até a próxima!